Boa noite, queridos. Um prazer estar aqui novamente. Acho que faz uns 2 anos e meio por aí que estive aqui a última vez. E eu tenho boas notícias. 2 pedidos de oração que eu fiz lá no dia foram amplamente respondidos. Agora, antes eu quero dizer uma coisa para o Luiz aqui. Luiz, a gente não pede, a gente oferece oportunidade para o povo obedecer a Deus. Porque Deus falou que cada um contribua com o que tem em seu coração, né? Não por ganância, tal, mas ele fala que cada um contribua. Então não é uma sugestão, não é uma opção, é uma ordem do Senhor. E outra, é um privilégio nosso, fala a verdade. Uma vez, 2 vezes que eu estava evangelizando pessoas assim, que eu tive que ser firme com eles. Uma vez foi quando o cara perdeu todas, ele era ateu, graças a Deus, e ele, sabe, logicamente, a gente estava conversando de um jeito lógico, ele perdeu todas, no final ele ficou invocado e falou assim: eu não consigo acreditar num Deus que lança as pessoas no inferno. Falei, eu também não, eu acredito num Deus que tira as pessoas de lá. Ninguém precisa de muita ajuda, nem de Deus, nem de ninguém para ir para o inferno, vai sozinho. O empenho de Deus é tirar as pessoas de lá. Então as pessoas se enganam com isso, né? E a segunda, quando o cara também perdeu todas, falou assim: mas esse negócio de você ficar dando dinheiro para eu falar, rapaz, não fala disso. Não fala disso, porque uma das minhas maiores riquezas é contribuir com o que eu tenho para aqueles que têm menos. Então não vão falar, você só fale sobre isso o dia que você for capaz de doar. Quando você for capaz de doar, aí a gente conversa sobre o assunto. Enquanto isso, nem fala nesse assunto. Pessoal, nós temos essa riqueza de poder compartilhar o que Deus nos deu, de palavra, de bens, de fazer bem por aí. E Deus faz isso mesmo, Ele canaliza as riquezas dEle por meio da sua igreja, todas, espirituais, emocionais, financeiras, humanas, não é? Não é isso. Uma vez o Saião estava pregando e falando sobre as dificuldades e sobre o tamanho da igreja. Aí uma irmã que estava lá chegou para o Saião e falou assim: puxa vida, nós somos tantos, e o Brasil está essa porcaria, a gente não está fazendo nada, né? Aí o Saião falou: não, irmã, não, aquele jeitinho dele, não, irmã, se a gente não tivesse aqui, ia ser muito pior esse negócio aqui. Não é verdade? A gente salga, ilumina, por onde a gente passa a gente faz bem, não é? Então contribua com alegria, mas contribua, é a ordem do Senhor. O Luiz não está pedindo nada não, está oferecendo a oportunidade de vocês colocarem no lugar que presta. Coloque o seu dinheiro onde presta, porque Deus vai cobrar isso da gente colocar o dinheiro num projeto que presta. Então seja responsável, veja se onde você está colocando o recurso que Deus não lhe deu, mas permitiu que você fosse mordomo, você fosse administrador, está indo para um lugar que presta. É bom que você faça isso. Então o Luiz não está pedindo nada e nem se constranja. Você está oferecendo e o povo está alegre de saber que pode botar o recurso no lugar que presta. Então a primeira grande alegria que eu quero dar para vocês, são 2, é que quando eu vim aqui eu falei sobre as milhares de comunidades ribeirinhas sem evangelho. E naqueles dias eu disse, eu tenho conversado com alguns líderes de missões no Brasil, e nós estamos convencidos que precisamos nos agregar mais, fazer juntos para evitar duplicação, evitar retrabalho, irmos mais longe, porque juntos vamos mais longe, mais rápidos. Isso veio no meu coração há uns 6 anos, pegou fogo há uns 4, e no ano passado, há praticamente 1 ano, eu tive a oportunidade de organizar, liderar o primeiro fórum aos ministérios ribeirinhos lá em Manaus. Juntamos 50 líderes, 49 para ser mais preciso, 49 líderes de 30 diferentes organizações. Trabalhamos 3 dias, pensamos, oramos, investigamos Bíblia, pensamos nas nossas estratégias, compartilhamos o que fazíamos certo, errado. Esse povo conversou, bateu papo, fizemos cafezinhos entre trabalho e preleções, fizemos cafezinhos de 50 minutos para as pessoas conversarem, os líderes que nem se conheciam e faziam o mesmo trabalho, conversarem entre si. E pela graça de Deus nasceu a EPR, Aliança Evangélica Pró-Ribeirinhos, um braço da igreja brasileira para organizar os esforços a esses grupos. O que é ribeirinho? O Luiz falou: Márcio, fala o que é ribeirinho. Ribeirinho é o camarada que mora nos rios, em pequenas comunidades, e que fala português. Então existem pequenas comunidades tribais,
Esse nós não, missiologicamente, decidimos não chamá-los de ribeirinhos. Então, continuam sendo tribos, nações, etnias, um povo com uma língua diferente. O ribeirinho é exatamente igual ao indígena, como o COE trabalha com esses grupos aí, só que fala português. Então, esse é o ribeirinho. Já descobrimos 10.350 comunidades. O pessoal pediu para eu coordenar, então sou o líder nacional dessa aliança até o final do ano que vem, daí a gente vai votar outro biênio aí, mais alguém. E até o final do ano que vem nós estamos fazendo 2 pesquisas, uma interna, ou seja, o que as agências e as igrejas já fazem. Porque hoje é muito retrabalho. O pessoal, a maioria chega, quero fazer ministério entre ribeirinhos, vai para Manaus. Aí o barco dele só consegue ir até ali e voltar. Ele vai e volta onde todo mundo já foi. Então, tem gente se acotovelando para plantar a 4ª igreja numa comunidade, enquanto já descobrimos 10.350 sem nada de evangelho. Então, entre esses pequenos focos de evangelho, existem lacunas imensas que ainda precisamos alcançar. Asas de Socorro, o Projeto Fronteiras, na verdade, Asas é um dos parceiros, MEAP é outra, coordenado pelo Ronaldo Lidório e sua equipe. O Ronaldo estava lá, levou a sua equipe. Eles pesquisam externamente. Então, quais são as comunidades dentre as existentes, porque ninguém sabe quantas comunidades existem ali, o governo não sabe, nós sabemos muito mais do que o governo. Então, nessas comunidades, quais não têm evangelho? Então, quando nós tivermos todo o conhecimento de onde há evangelho e onde não há evangelho, nós podemos traçar uma estratégia muito legal para aqueles que querem entrar nesse universo missionário. Você quer fazer missões entre os ribeirinhos não alcançados? Então, é para cá que você vem, para cá que você vai. Esse cara vai me bater no final, né? Porque eu estou falando devagar e ele já está invocado. Imagina quando eu começar a falar rápido, né? Mas ele é meu amigo, tudo bem, por enquanto, pelo menos. Deixa eu ficar aqui por via das dúvidas. Então, nós vamos produzir uma cartilha missiológica e vamos fazer o primeiro congresso missionário todo voltado a ribeirinho da história de missões no Brasil no final do ano que vem, daqui a 1 ano e 2 meses, em novembro. Então, vocês podem mandar e devem mandar alguém da igreja lá para assistir de perto esse primeiro congresso, ver quais são as oportunidades, quem sabe trazer aqui algumas delas. E nós vamos, então, disponibilizar esse mapa, que é a somatória de todo esse conhecimento. Então, vamos ter algumas luzes vermelhas, isso tudo vai ser... é um sistema que eu nem sei, é G, eu não sei das quantas lá, é um pessoal de Washington, amigos meus que vão trabalhar nisso para a gente. Mandamos as informações para eles e eles colocam isso de um jeito super legal. Você aperta um botãozinho no mapa mesmo, e ali aparece nome de comunidade, quem está lá e tudo mais. Algumas vão estar em cor vermelha, não venha, não perturba, porque já tem muita gente trabalhando aqui. Outras com luzes amarelas, há um projeto, uma intenção, porém não um ministério efetivo ainda. Então, você pode sim vir, desde que trabalhe em parceria com esses que já querem fazer. E luzes verdes, você é bem-vindo, venha, entra, trabalha, pode fazer. E aí nós vamos disponibilizar essa cartilha missiológica, eu e o Ronaldo vamos confeccioná-la aí no próximo, até setembro do ano que vem vai estar pronta. Então, como se faz para se acertar o mais possível e se errar o menos possível no trabalho entre os ribeirinhos enquanto se planta a igreja e se acode os necessitados. Então, muito obrigado por ter orado. Um sonho de 6 anos aconteceu. Louvado seja Deus. Estamos mais juntos do que sempre, todo mundo trabalhando junto e a coisa está acontecendo. O outro, vocês lembram, né? Que a malha amazônica é imensa. Os aviões hoje estão nessa área aqui. Toda essa região já foi pesquisada. As 10.350 comunidades sem evangelho foram encontradas aqui. Os aviões estão voando essa área aqui e terminando aqui, eles vêm para o Baixo Amazonas e aí terminamos a tarefa. Acho que até o final do ano a gente... Agora, na verdade, no CBM, no Congresso Brasileiro de Missões, em outubro, começo de outubro, o Projeto Fronteira já vai dar um pouco do resultado. Outro pedido de oração que eu fiz aqui foi pelo litoral ocidental do Maranhão, ou seja, o litoral oeste do Maranhão. Graças a Deus estabelecemos uma base lá, já temos missionários, casas alugadas, carro, barco, um monte de coisa, mas daqui a pouco eu vou falar mais para vocês disso. Mas foi outra grande vitória. Essa é
estrategicamente falando, a última base que a MEAP vai formar ao longo da costa brasileira. Quando começamos a evangelizar as ilhas remotas da costa brasileira, 32, estamos ficando velho, né, amor? 33 anos atrás, maio de 2001, Deus deu essa visão. Não, de 81, amor, nossa. Por isso que a gente tem neto, né? Rapaz, esse negócio de ter neto é um barato, né? E exatamente, 81. Em 81 Deus nos deu a visão de alcançar esse grupo. De lá para cá, praticamente 1.700 comunidades foram alcançadas pelo Evangelho. Algo que nós imaginávamos que os nossos bisnetos fossem ver acontecer, nós já estamos vendo. Então Deus resolveu trazer uma avalanche de graça sobre a costa brasileira. Estamos crendo numa nova avalanche de graça sobre as comunidades ribeirinhas do Amazonas. Mas deixa eu compartilhar um negócio aqui com vocês. Já comecei a falar das meninas. As meninas, a nossa família era assim, né? Linda, um monte de mulher bonita. A Carol é a mais velha, hoje é dentista, está lá em missões, missionária numa vila de pescadores. Não fui eu que recrutei, não, viu? A Juliana e a Angélica, praticamente gêmeas. Elas só têm 7 dias de diferença uma da outra. Foi o parto mais doloroso da história. Não, brincadeira, a gente adotou a Angélica quando ela tinha 1 ano e 8 meses. E a Damares ali no meio. Então a família era bonita, linda, feliz. Aí vieram os moleques, cada um levou uma, diluíram a beleza da família, mas deixaram ela mais forte, então não tem problema. Mas aí vieram os netos. Rapaz, neto quando vem de penca, né? Interessante, demora da mora, quando vem de dúzia. Então vieram 2, tem mais 2 aí mais ou menos no caminho. Muito legal esse negócio de ser avô. Mas eu prometi, quando estive aqui da última vez, enquanto conversávamos, que eu mostraria para vocês uma prioridade absoluta na vida, melhor dizendo, no ministério de Jesus, no ensino de Jesus. Ele passou para nós essa prioridade. Foi algo dele, ele fez isso a vida inteira, e ele passou para nós. Eu disse que eu iria mostrar isso daí, biblicamente, de uma maneira contundente. É o que eu pretendo fazer agora. O momento da vida de Jesus que eu quero descrever é aquele período entre a sua ressurreição. Jesus viveu 3 anos e meio aqui praticamente, encarnado, foi traído, morto. A humanidade nunca errou tanto como naquele julgamento de Jesus. Dificilmente vai conseguir ser tão injusta, errar tanto no julgamento como errou com aquele homem nobre, lindo lá, visitando Jerusalém, Galiléia, Judéia, Samaria, andando por ali. E errou completamente, mas o fato é que mataram o autor da vida, né? Uma coisa interessante. A morte não pode segurá-lo, ele ressuscita. E entre a ressurreição e a ascensão de Jesus, passam-se 40 dias. Nesses 40 dias, Jesus se relaciona com pessoas várias vezes, mas só ensina 6 vezes. Ele tem 6 momentos em que ele ensina, que ele fala alguma coisa que é ensino. E eu fico pensando assim, qualquer pessoa, quando chega no limiar, assim no limite, eu sei que daqui eu não passo, ele traz coisas importantes à tona. É aquela história, nós pastores fazemos isso. Muitas pessoas, eu ouvi as últimas palavras de algumas pessoas, de várias pessoas na verdade. Porque esses caras sempre chamam a gente para conversar quando estão no bico do corvo. Quase morrendo, a gente vai lá bater um papo com essas pessoas. Nunca tem nada, sempre as conversas são profundas, falam sobre a vida, repensam, avaliam, trazem pessoas amadas. Nunca um cara chega e fala, pastor, vem aqui um pouquinho. Aí quando eu chego, com meia voz, né, a lâmpada se apagando, ele fala, tem uma pedra do papagaio legal para te contar. Né? Não acontece isso. Pessoas não falam sobre futilidades nesse momento. Quanto aos 45 do segundo tempo, o camarada vê que está terminando, ele fala daquilo que ocupa o seu coração. Com Jesus não foi diferente. Eram os últimos 40 dias. Ele tinha que falar daquilo que estava no seu coração. Definitivamente trouxe à tona prioridades. O que Jesus ensinou? Foram 6 momentos de ensino. 3 em Jerusalém, dentro da primeira semana da ressurreição.
No primeiro dia, no primeiro domingo, foram 2 vezes. Uma semana depois, também no domingo, mais uma. 3 vezes ele ensina em Jerusalém em 8 dias, de domingo a domingo. E aí ele diz, olha, vão para Galileia que eu vou me encontrar com vocês lá. Aproximadamente 3 semanas depois, isso eu acho, não está na Bíblia, não tem nenhum relato histórico, é só achômetro meu. Eu vou dizer, provavelmente no meio do caminho aqui eu diga, porque eu acho que tenha sido mais ou menos 3 semanas, ou 4 semanas depois da sua ressurreição, Jesus realmente se encontra com esse povo que já está na Galileia esperando por ele, e ensina 2 vezes. Uma vez muito específica, um papo com João, e outra com o grupo inteiro. E aí, mais ou menos aqui, no último dia, no 40º dia, minutos antes de subir aos céus, ele ensina a última vez, a 6ª vez. Eu queria passear rapidamente com vocês em 10 minutos, nesses 6 momentos de ensino de Jesus, e vamos ver o que ele ensinou. Ele podia ensinar qualquer coisa. Ele podia fazer um resumão de tudo que ele tinha ensinado por aqueles anos. Vamos ver o que Jesus fez. Abre lá comigo, dá uma abridinha comigo em Lucas. Lucas 24, era o final da manhã do dia da ressurreição. Ele ressurge na manhã do domingo, e lá em Lucas 24, no final da manhã, a hora do almoço, ele caminha com 2 discípulos, ao lado de 2 discípulos que vinham no caminho de Emaús. E ele começa a conversar com essas pessoas no caminho de Emaús. Você dá uma olhadinha no verso 17, Lucas 24, 17. Então Jesus lhes perguntou, ali no caminho de Emaús, Lucas 24, 17, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos e disseram, Cleopas respondeu na verdade, será que você é o único visitante a Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele iria trazer a redenção a Israel. E hoje já é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Na verdade, algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Então Jesus lhes disse, verso 25, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram, e ele cita os profetas. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Então Jesus conversa com esse pessoal, com esses 2 aí no caminho de Emaús. Olha, presta atenção o que Moisés falava sobre o Messias. Note o que os profetas disseram sobre o Messias. Essas coisas tinham que acontecer e ele ensina. O que Jesus ensinou ali está descrito no próximo ensino dele, porque ele faz menção do mesmo Moisés e do mesmo os profetas. Dá uma olhadinha ali comigo no verso 36. Esse pessoal reconhece que é Jesus. Quando ele parte o pão e ora, eles reconhecem que é Jesus. E Jesus simplesmente sai do meio deles, eles correm para Jerusalém e vão conversar com os discípulos. Todos os discípulos, na verdade 10, porque Judas já estava morto e Tomé não estava com eles. 10 dos discípulos estavam ali, com as portas fechadas, janelas cerradas, e eles estavam ouvindo desses 2 camaradas, 2 discípulos que vieram da estrada de Emaús. Nós vimos o Senhor, dá uma olhada no 36. Desculpe, vamos no 35. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. E enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e disse, paz seja convosco. Se você for em João 20, 21, você vai narrar exatamente esse momento.
O primeiro encontro de Jesus com seus discípulos depois de ressurreto. Ele diz: paz seja convosco. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. O Cristo ressurreto abre a boca e ele fala de missão e missões para os seus discípulos. Podia falar de qualquer assunto, mas falou de missão e de missões. A missão dele de redenção do homem e missões, que é a nossa parte de proclamação e cuidado e tudo mais com os que não creem ainda. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito, no 37. Ele lhe disse: por que vocês estão perturbados? Por que levantam dúvidas no coração de vocês? E aí vai, olha lá no verso 44. Jesus começa a ensinar esse povo. Então é a segunda vez que ele está ensinando, tá bom? Ainda em Jerusalém, ainda no domingo à tarde. Então no domingo de manhã, primeiro dia da ressurreição, ele conversa com o pessoal. O que ele falou, nós vamos descobrir agora. Porque ele falou o que a respeito deles estava dito lá na lei de Moisés e nos profetas. E agora, algumas horas depois, ele está em Jerusalém com os 10 discípulos, todo mundo menos Tomé e Judas, que já tinha se enforcado. Nós estávamos mortos. Com esses 10. E olha o que ele diz. Verso 44. Foi isso que eu lhes falei, estando ainda convosco. Que importava se cumprisse tudo que de mim está escrito. Aonde lê aí? Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ou seja, exatamente o que ele tinha dito no caminho de Emaús. Lei de Moisés, profetas, e aqui ele ainda acrescentou salmos. E começou a dizer, e agora ele diz o que estava escrito lá, ele traduz para essas pessoas. Então, verso 45, lhes abriu o entendimento para que compreendessem as escrituras. Até ali não estava claro para eles, esse negócio de morte e ressurreição. Ali eles entendem, cá a ficha. E disse, assim estava escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar no terceiro dia. O que mais? 3 coisas. Isso que os profetas, Moisés e Salmos dizem. E que em seu nome se pregasse arrependimento, para remissão de pecados, a todas as nações, começando de Jerusalém. E vós sois testemunhas dessas coisas. Então o Messias fala, o Cristo ressurreto fala e fala de missões. Quando ele fala o que Moisés dizia a respeito dele era missões. Vão e pregue arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações. Pregue a todas as nações para que esse povo se arrependa e chegue a mim. Façam missões. Isso que Moisés dizia, os profetas diziam e os salmos diziam. Ou seja, o que ele disse ali no caminho de Emaús, ele falou aqui igualzinho. Só que agora ele estende um pouco mais e diz exatamente o que ele disse. A primeira oportunidade de Jesus conversar sobre um item de todos os ensinamentos dele, ele falou sobre missões. A segunda falou de missões. Mas Tomé não estava aí. Só uma semana depois, ele encontra com esse grupo de novo, e Tomé está presente. E é a única vez que ele os adverte, esse grupo, que pega no pé do grupo. Dá 6 vezes. Abre comigo lá em João 20, e vamos dar uma olhada na terceira vez que Jesus ensina. Então, a primeira vez, ele podia ensinar qualquer coisa. Amor, perdão, responsabilidade cristã, comunhão. Ensinou missões. Caminho de Emaús. O que os profetas e o que Moisés falava a respeito dele. Na tarde do primeiro dia, mesma coisa, falou de missões. E agora acontece uma semana depois. Domingo também. Uma semana depois, olha lá no 24, João 20, 24. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor. Mas ele lhes disse, se eu não vir a marca dos pregos nas suas mãos, se não colocar no meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão ao seu lado, eu não crerei. Não crerei. E aí Jesus aparece no meio deles. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Agora estão os 11. Pela primeira vez estão os 11. Eram 10 antes, agora são 11. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio dele e disse, paz seja convosco. E aí vai ensinar. O que Jesus ensinou? Coloca a tua mão aí e abre comigo em Marcos 16, que narra exatamente esse momento. Marcos 16. Mas não fecha aí não, tá? Deixa assim, ó. Tá vendo? Aberto nos dois. Nós vamos ler aqui e ali.
Esse momento que é terceiro ensino de Jesus, do Cristo ressurreto. Pessoal, pensa bem, 40 dias. Só tenho 40 dias. O que eu vou falar? Tem que ser importante, não é? Primeira e segunda vez falou de missões. Vamos ver o que ele fala aqui agora. Ele censura a incredulidade deles. Jesus, vou lá no 27. Vou voltar no 26 para a gente embalar de novo. Uma semana mais tarde, os seus discípulos, lá de João 20. E você está abertinho lá em Marcos 16. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Então tinham quantos lá? Quantos discípulos? 11, porque Tomé estava junto. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Verso 27. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a do meu lado. Pare de duvidar, creia. Disse Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque você me viu, creu? Felizes os que não viram e creram. E dá uma pegada no pé de Tomé. Repreende a Tomé. Vai lá em Marcos, porque aqui diz o que ele ensinou naquele dia. Olha o verso 12. Marcos 16, 12. Depois Jesus apareceu noutra forma a dois deles, falando do caminho de Emaús, né? Estando eles a caminho do campo. Voltaram, relataram isso aos outros, mas também nesses eles também não creram. Né? Chegaram lá, falaram para os discípulos e Tomé: não, se eu não botar a mão não vou crer. Aí a terceira vez. Mais tarde, verso 14 de Marcos 16, mais tarde que essa terceira vez, uma semana depois, rapaz, eu estou tão confuso. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Porque eu não estou. Mas tá bom, vocês estão entendendo, tá bom. O importante é que vocês entendam, porque eu sei esse negócio já aqui. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11. Ou seja, Tomé está presente naquele momento, enquanto eles comiam, e censurou-lhes a incredulidade. Foi a única vez das 6 intervenções que Jesus dá uma pegada no pé e censura o pessoal. E a dureza do coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. É esse dia, batendo papo com Tomé e com o grupo. E disse-lhes, olha o que ele disse naquele dia, no terceiro momento, o terceiro encontro: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. A terceira oportunidade que Jesus tem de conversar com esse grupo, de novo ele fala de missões. Vocês estão percebendo? Parece que é uma prioridade no coração do Cristo ressurreto. Última chance, 40 dias, acabou. Primeira vez missões, segunda vez missões, uma semana depois, terceira vez, os 11 reunidos, missões novamente. Aí ele disse para esse grupo: vão para Galiléia. Eles vão para Galiléia. E lá em João 21, eu acho que foi mais ou menos 3 a 4 semanas depois da ressurreição, porque esse pessoal está desanimado. E o ser humano é assim. Eu viajo muito mais do que eu gostaria. Primeira semana, cara, tô legal, eu acho que dessa vez eu vou levar bem. Final da segunda semana eu penso: mas por que eu fui aceitar ficar 5 semanas de novo longe de casa? Eu já estou arrependido, morto de saudade. Na terceira semana eu estou meu estado está miserável, sabe? Triste, chateado, choroso, emotivo, desanimado. É assim que o pessoal estava. O grupo estava assim. Por que eu sei? Porque eles regressaram a algo que antes cuidava do seu coração. Eles estão lá na Galileia, Jesus não vem. Um olha para o outro: rapaz, e agora? Pedro falou: não sei vocês, eu vou pescar. O cara volta para o mar, o cara vai pescar. Ele era pescador, o mar costumava dar essa quietude, esse sossego, esse complemento para ele. Pode ver que quando você volta a praticar algumas porcarias que você praticava antes e que te dava algum certo prazer, é que você está meio afastado de Jesus. Você está pelo menos 3 semaninhas meio alheio a aquela intimidade gostosa com ele. Aí você vai buscar conforto em outro lugar. O ser humano faz isso. Agora, não estou dizendo que tenha sido 3 ou 4 semanas, mas eu acho que foi. Mas você pode jogar isso fora, que é só achômetro. Eu sei que o pessoal volta a pescar. Não pega nada. Estão chegando de madrugada. Eu acho que não tinha vento. Imagino que eles estavam remando, trabalhando com rede, porque Pedro está sem a capa. E a madrugada na região desértica é sempre fria.
cara está sem capa, então imagina que eles estão remando, puxando rede, etc. Imagina, monta o quadro. E eles veem lá na praia uma fogueira. Rapaz, quando Pedro viu aquela fogueira, o que passou pela cabeça dele? A última vez que ele havia estado diante de uma fogueira, pelo menos narrado aqui nas Escrituras, foi lá no pátio, na casa de Caifás, quando por 3 vezes ele negou Cristo, o autor da vida, o Messias, o amigo dele. Não conheço esse homem. Eu imagino que lá do barco, quando ele viu aquela fogueira, as memórias vieram à tona e agora estão chegando. E quando já estão perto da praia, eles ouvem aquela voz. E aí, pegaram alguma coisa? Rapaz, essa voz me soa familiar. Não pegamos nada. Então joga a rede do outro lado. Aí que os caras arrepiaram da cabeça aos pés. Jogaram. O que aconteceu? Rapaz, no rasinho, não tinha nada a ver. Encheu de peixe aquilo lá. Enquanto o pessoal alegremente foi puxando peixe, eles já sabiam muito bem que estava à praia. Pedro não aguentou, colocou a capa, se jogou na água e foi nadando. Meus amados, viu a Jesus, nada para a vida. Nem que você tenha traído ele 3 vezes o dia anterior, vai para ele. Ele vai saber te cuidar. Pedro sabia disso. Ele não duvidava do amor de Jesus. Ele não sabia se ele ia ganhar uma repreensão, se ele ia ganhar um consolo, um conforto. Ele só sabia que o amado dele estava lá e isso era o suficiente. Colocou a capa, pulou na água, nadou para a terra. Quando o pessoal chegou lá com o peixinho, já estava lá a fogueira, Jesus coloca um peixe, chama Pedro de lado e fala assim, Pedro, você me ama? Ele fala assim, Senhor, eu te amo. Só que quando o Senhor pergunta para Pedro, ele usa uma palavra muito profunda, muito forte, que tem a ver com o amor de agapau, o amor ágape, o amor mais sublime, de dar, de ter prazer em perder para que o outro ganhe, em se doar, o amor de Deus. Ele pergunta, Pedro, não me enforca, tá, meu irmão? Pedro, você me agapeia? Ele usa essa palavra ágape, na vergonha, né, amor? Na frente do Átila de falar essas coisas. Pedro, você me agapeia, me ama, não existe isso, viu, pessoal? Estou aportuguesando o termo aí. Você me ama com esse amor de agapau? E Pedro fala, Senhor, eu te filéu. Eu te amo, mas eu gosto do Senhor. Estamos juntos, o Senhor é companheiro, mas morrer por ti eu já provei que eu não morro. E Jesus fala, então vai e apacenta as minhas ovelhas. Quando Jesus diz, vai e apacenta as minhas ovelhas, Pedro entendeu essa frase como poucas pessoas poderiam entender. Porque não muito longe daqueles dias, já em Jerusalém, Jesus havia revelado a todo aquele grupo, eu tenho ovelhas que não são desse rebanho. Quando aquele povo estava dizendo, agora é óbvio que tu és Galileu e tens demônio, quando os judeus estavam do templo acusando Jesus disso, Jesus disse, eu tenho ovelhas que não são desse rebanho. E com certeza ele falou com os seus discípulos várias vezes sobre isso, que ele não veio para ser Senhor para um grupo seleto, só para judeus, mas Senhor para todos os povos, para todas as nações, para todas as tribos, para todas as línguas. O amor dele era um amor universal. A salvação dele tinha que se estender por todas as famílias da terra, como prometido lá no Antigo Testamento e trazido aqui. E Pedro ouviu isso. Então agora, algumas semanas depois, porque Jesus não ficou muito tempo em Jerusalém antes da sua traição, ou seja, não tinha se passado nem 2 meses nesse dia, quando Jesus falou, apacenta as minhas ovelhas, Pedro sabia o que aquilo significava. Ele entendeu que era um chamado missionário, que era missão de Deus e missões, que é a missão do homem dentro da missão de Deus, proclamação e tudo mais, uma atrelada à outra e juntos, levando a salvação a todos os povos. Pedro entendeu isso. 3 vezes Jesus pergunta, você me agapeia, eu te filéu, vai apacenta as minhas ovelhas. 2ª, você me agapeia, eu te filéu, vai apacenta as minhas ovelhas. 3ª vez, Pedro, você me filéu. Jesus vai onde nós estamos, não é? Nos encontra onde nós estamos. É uma coisa que eu nunca vou entender, é a humildade de Deus. Eu nunca vou entender isso. Porque Deus não pode ser arrogante. É impossível Deus ser arrogante. Porque o que se pode falar de bem de Deus que ele não seja? O que se pode elogiar a Deus
que ele não alcance aquela expectativa. Ou seja, é impossível arrogância em Deus. Se Deus só falar bem o tempo inteiro dele, não vai ser arrogância, porque ele é mais do que a gente pode entender. E como é que aquele que nem arrogante pode ser, se torna humilde? Eu não entendo a humildade de Deus, mas ele faz isso. Ele vem e fala a nossa língua. Ele encontra um moleque arrogante, de 17 anos de idade, numa cama fria de Atibaia, num acampamento, orando pela primeira vez, e dizendo assim: Deus me perdoa. Eu achei que o Senhor tivesse se afastado da humanidade. Hoje eu entendi que eu que me afastei do Senhor. Eu estava culpando o Senhor de algo que eu fiz. Eu sei que o Senhor pode me perdoar. Eu só não sei se o Senhor quer. Mas se o Senhor quiser, eu quero muito. Deus ouviu a minha oração naquele dia. Me transformou, me cuidou, me curou, me transformou numa nova pessoa. E esse negócio não parou de borbulhar no meu coração até hoje. Jesus me encontrou naquele lugar, com o pouco conhecimento que eu tinha, falou a minha língua. Cuidou do meu coração. Jesus vai onde nós estamos. Meu amado, saiba disso. O Deus que não pode ser orgulhoso, que não pode ser soberbo, por incrível que pareça, é um Deus que pratica a humildade todos os dias da vida dele, nos encontrando onde nós estamos. É isso que acontece com Pedro. Você me filéu? Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe que eu só te filéu. Acabei de provar que eu não te amo com o amor que eu deveria. Acabei de provar. Te neguei 3 vezes. Eu só te filéu. Aí, o que Jesus diz? Exatamente a mesma coisa. Vai e apacenta as minhas ovelhas. Não importa como você esteja, onde você esteja, a palavra de Deus é essa, é missões. É missões onde você estiver, como você estiver. Vai, fala, proclama. Eu gosto muito da experiência do Oswald Smith. A People's Church é uma das igrejas que sustenta o ministério da MEAP, sustenta o nosso ministério por mais de 2 décadas, preguei lá várias vezes, conheci o Paul Smith, o pai dele não, né? O fundador não foi bem fundador, vou contar a história. O Oswald Smith não, mas é uma das igrejas mais missionárias do mundo. Hoje eles estão perto de 1000 missionários. É muito bonito, é em Toronto, no centro de Toronto. Preguei lá um monte de vezes. A penúltima conferência missionária deles, o filho do Billy Graham, Franklin Graham, abriu e eu fechei. O que eles fizeram? Levaram um cara bem crente, um bem babaca, para provar que Deus faz missões com qualquer um. Ele chegou de helicóptero, até que eu cheguei de roupa usada e um sapato quase furando. E foi a mesma graça, porque Deus não precisa de ninguém especial não, viu, pessoal? Especial ele já é. Ele só precisa de gente obediente, de gente fiel. Não precisa de gente especial. Deus é expert em usar massa que não presta. Ele faz a gente acontecer no poder dele, não é verdade? Eu lembro que eu prometi para minha esposa: amor, você sempre vai ser a segunda da minha vida. Prometi para ela que ela nunca ia ser a primeira, ia ser a segunda. Porque o dia que eu não tivesse Deus em primeiro, eu não ia conseguir amá-la. Porque quem sou eu para amá-la, se não for o poder de Deus em mim? Não é verdade? Ia fazer um monte de bobagem. Também ele exigiu eu dizer que ela também não ia ser a terceira, né? Ia ficar na segunda e segunda mesmo. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos de Deus. E o Cristo vivo, ressurreto, fala de missões de novo na 4ª oportunidade. A 5ª também é ali, alguns momentos depois. Se você abrir comigo lá em Mateus 28, você vai ver que isso também aconteceu na Galileia. Esse é o moto missionário mais conhecido, a grande comissão. O momento que Jesus fala da grande comissão, das 6 vezes que ele deixou a grande comissão à sua igreja, que nós mais sabemos de cor. Talvez o ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, é mais curtinho, o pessoal gosta mais. Mas Mateus 28, 18 a 20, dá uma olhada lá. Os 11 discípulos foram para a Galileia, estou nos 16, desculpa, falei 18 e li 16, né? Mateus 28, 16. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei.
e eis que estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, ide e fazer discípulos de quantas nações? De todas as nações. De novo, a quinta oportunidade que Jesus teve para ensinar na Galileia novamente, um pouco depois daquele papo com João, ele fala, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura novamente. E aí a última vez foi em Jerusalém novamente. Último dia, abre lá comigo Atos 1, e dá uma olhada no verso 9. Atos 1, 9, para vocês verem um momento histórico em que essa última narrativa, ou seja, a sexta vez que o Cristo ressurreto ensina onde ele está e o que está acontecendo. Ele está, na verdade, está em Betânia, 9 quilômetros de Jerusalém, pertinho de Jerusalém. E no verso 9, depois dele dizer o que nós vamos ler, porque nós vamos ler do 6 ao 8, tá? Depois de falar o que falou, e a gente já vai ver o que ele falou, ele sobe aos céus. Tendo dito isso, verso 9, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o cobriu da vista deles. Acabou. Ascensão. Então, o sexto ensino, o sexto momento, se dá no dia da ascensão, alguns minutos antes dele subir aos céus. Repetindo, primeiro, segundo e terceiro em Jerusalém. Emaús, 10 discípulos, 11 discípulos. Missões, missões, missões. Depois, 2 vezes na Galileia, só com Pedro, missões. Com todo mundo, missões. Agora, a última vez, o sexto e último ensino. Lembre-se que ele podia ensinar qualquer coisa. 5 em 5 missões. Vamos ver no sexto. Esse dia foi especial. Porque Jesus, ele sabe ser politicamente incorreto de uma maneira bonita, não é? Olha lá o verso 6, o que acontece. Os discípulos trazem um assunto à mesa para Jesus discutir. E um assunto até legal. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é nesse tempo que vai restaurar o reino a Israel? Todo mundo queria saber de reino, de reinado de Jesus, de poder e de autoridade. Chega de morte, agora o Senhor ressurgiu, a morte não conseguiu te conter, agora é reino, agora é poder, agora é autoridade, fala sobre isso. Imagina, parece ser o momento mais adequado de falar sobre essas coisas. Vou falar, pessoal, porque o sofrimento já passou, a noite acabou, agora é dia. Eu ressuscitei primeiro e todos vocês vão vir atrás de mim, como diz lá em 1 Coríntios 15. Sou o primeiro, as primícias, né, o primeiro deles. Mas ele não faz isso. Ele não discorre sobre o assunto que eles trazem à mesa. Ele não está nem aí com isso. Na verdade, ele diz isso não é da conta de vocês, eu vou dizer o que é. Olha o que Jesus diz no verso 7. Ele responde, não lhes compete, ou seja, não é da conta de vocês, não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas, em contrapartida, por outro lado, ou seja, não lhe compete, vou dizer o que compete. Não te interessa, vou dizer o que interessa. Não é da tua conta, vou dizer o que é. Então eles trazem um assunto diferente. Jesus tinha falado 5 vezes sobre missões, e agora no último dia ele tem chance de falar sobre outro assunto. O assunto é trazido à mesa, ele fala, não quero. Olha aqui sobre o que eu vou falar. Lê comigo o verso 8. Mas recebereis sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em toda a Judéia, Samaria, e até os confins da terra. E ele fala de missões de novo. Todas as vezes que o Cristo ressurreto abre a boca, ele fala de missão e missões. Missão a missiodeia, a missão de Deus. Salvar, resgatar, redimir, dirigir, perdoar, levar para o céu. Todas essas coisas que só Deus sabe fazer. E missões, aquele pedacinho dentro da missiodeia, aquele pedacinho dentro da missão de Deus, que é a nossa parte. E de pregar o evangelho a toda criatura. Isso é para a igreja, meus amados. É para você, é para mim, é para todos aqueles que creem no Senhor Jesus. Nós temos 2 opções, fazer missões ou desobedecer. Como igreja não tem nada no meio. É claro que existem N maneiras de fazer missões. Deus fala claramente de 2 grandes ambientes missionários. Um é ir, tá? As pessoas que vão. Eu lembro que uma vez eu estava numa igreja grande, uma igreja lá em Porto Alegre, e já era o 3º dia. Sabe quando o pessoal já está conversando contigo? Já está falando, você fala e o pessoal responde e tal.
No terceiro dia eu falo assim, alguns foram chamados para ir, e outros para, e o povo em coro, ficar. Não, ninguém é chamado para ficar. Rapaz, não existe o dom de ficar no reino de Deus. Qual é o teu chamado? Ficar. De bobeira. Rapaz, esse negócio de chamado de ficar é dom de moleque em porta de balada, querendo achar uma menina. Não é coisa de igreja. Coisa de igreja é ir ou enviar, como diz Romanos 10. Como virão se não há quem pregue, como pregarão se não forem enviados. São esses os dois grandes ambientes de ministério que a igreja faz na terra e que não vai fazer no céu. É o grande motivo da existência da igreja. Ou melhor, da permanência da igreja na terra. Ela existe para um monte de outras coisas. Louvar, ensinar, comunhão, um monte de, mas todas essas coisas a igreja vai fazer no céu. E a igreja já é do céu. A igreja não é da terra, somos peregrinos, não somos? Pertencemos a uma pátria celestial superior, a Bíblia nos garante isso. Jesus falou, vocês não são desse mundo. Se vocês fossem, o mundo os amaria, mas o mundo não vos ama, como também não me ama, porque eu também não sou desse mundo. João 15, falou em outros lugares também. Aliás, Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, e ali na Bíblia o tempo verbal está certinho. Ele tirou do império das trevas, transportou para o reino do Filho do seu amor, para o reino de Jesus. Nós já somos cidadão do reino de Jesus. Você já tem uma casa no céu, mas você mora na terra e paga aluguel. Não tem pé nem cabeça isso. Por quê? Deus te quer lá, você quer ir, mas Ele te mantém na terra. Eu lembro que a primeira vez que eu li esse negócio aí, eu não era nem batizado ainda. Eu fui lendo, eu confesso que 1 Coríntios eu pulei, né? Eu li Mateus, Marcos, achei meio repetitivo, depois que eu descobri que os evangelhos contavam a mesma história, né? Mateus, Marcos, Lucas. Quando eu cheguei em 1 Coríntios, não entendi, pulei. Quando cheguei em Colossenses, eu vi essa parte, que Deus me tirou do império das trevas. Rapaz, meu pai foi presidente espírita da mocidade, foi presidente da mocidade espírita da Baixada Santista. Até aquele dia eu tinha tomado muito mais passe do que ceia. Sabe aquele negócio escuro? Eu me arrepiava lá dentro, nunca gostei daquele negócio. Ver mãe possessa em casa, cara, é horrível. Vida de trevas. Até hoje me dá um arrepio. Quando a palavra falava que Ele nos tirou do império das trevas, eu sabia muito bem que libertação Ele estava falando. Muito bem, muito bem. Esse negócio de você ficar livre de você mesmo, essa delícia de você falar assim, rapaz, eu não preciso mandar em mim, tem quem mande, manda muito melhor do que eu. Que delícia de libertação. Me libertou do império das trevas. E é engano, viu? Não existe ninguém dizer assim, não, eu não estou abaixo ou embaixo, sob império qualquer. Não existe isso. Jesus mesmo falou para aqueles camaradas lá, não, é que vocês fazem a obra do pai de vocês. Nosso pai é Abraão, não, o pai de vocês é o diabo. Legal, né? Jesus era fera nesse negócio de ética. Definitivamente ele não fez o curso que eu fiz, né? Porque no curso que eu fiz eu sou proibido de falar isso. Eu falo, né? Porque eu aprendi com Jesus, mas no meu curso não pode falar. Jesus, meu pai, tadinho, meu pai foi uma das primeiras vítimas. Mas se eu não, papai, não são todos são filhos de Deus, como o senhor está dizendo. Se eu não sou filho de Deus, eu sou filho de quem? Do diabo? Uhum. Graças a Deus a Tamara estava lá e explicou com mais calma. Até hoje, quando ele dá esse testemunho, ele falou, eu cheguei a fechar a mão para dar na cara dele. Aí ele pensou, ele é mais forte que eu, melhor não. Mas não foi nada disso, não. Foi poder de Deus mesmo que estava querendo agir. Mas a gente, antes de dar uma boa notícia, tem que dar uma má, né? Rapaz, você vai para o inferno. Daí que você dá a boa notícia, mas Deus te ama e pode te levar para o céu. Deus te ama e pode te levar para o céu. Meus amados, a tarefa nossa é essa, não é outra. Não é outra. Nós somos cidadãos dos céus, presos à terra. O céu não vai existir mais lágrima, não vai existir mais desespero, não vai existir mais dor. Nós vamos estar livres do pecado, não do poder, da presença do pecado. Vamos conhecer a Deus como somos conhecidos. Imagina a profundidade do relacionamento com o Altíssimo. Isso tudo já é nosso. Por que nós não vamos para lá? Quando eu li isso, eu era bem novo convertido, e eu pensei que Deus
estava fazendo um tipo de santa retaliação. Tu aprontou todas, vai ver agora que quer sofrer um pouquinho na terra, depois eu te levo. Como se fosse uma expiação secundária. Mas logo eu esqueci esse negócio, que eu pensei assim, puxa vida, se a cruz não fez, quem sou eu para fazer com as minhas belas obras, né? Se a cruz não pôde expiar, quem sou eu para expiar? Se Deus não pôde lavar, quem sou eu para lavar? Se Deus não pôde cuidar, quem sou eu para cuidar? Claro que a cruz foi completa, não foi incompleta. Porque eu estou na terra sendo cidadão dos céus. Aí eu perguntei para os teólogos. Não eram teólogos, eram terceiro, quarto aninho de teologia, porque eu estava lá no seminário Palavra da Vida, fazendo uma semaninha de pré-PV, para saber se era o seminário que eu iria mesmo cursar. E aí perguntei para a garotada lá que estudava, agora a garotada, né, as coroas naquele tempo, os coroas que estudavam teologia. E aí, por que nós estamos na terra sendo cidadão do céu? Aí um virou para mim e falou assim, Márcio, estamos aqui para louvar a Deus. Falei, por quê? Eu não vou louvar no céu? Vai louvar até melhor, então eu quero ir para o céu. Percebe, não é que a igreja não tem que louvar a Deus aqui, mas ela vai louvar melhor a Deus no céu. E tudo isso, vocês sabem dessas coisas. Igreja, responde a Deus. Se Ele te deixou aqui na terra, não fica se enrolando com o assunto desse mundo. Não faz isso. Usa os assuntos desse mundo como todos vetorizados, sabe? Todos alinhados com o reino de Deus. Por que eu estou nessa empresa? É porque eu posso ministrar melhor, eu posso fazer, e de quebra eu ganho o meu dinheiro, e eu posso fazer mais missões ainda com esse dinheiro. O tempo é curto, está quase acabando, a fila está andando, tem um monte de amigo seu que já morreu, a fila está andando, e nós só vamos poder fazer essa obra aqui e agora, não vai ser em outro momento. Então vamos lá, arregaça as mangas, vamos trabalhar, porque o momento é hoje, e eu não sei o que as outras gerações fizeram, mas a nossa, em nome de Jesus, pode arrebentar, pode obedecer, e nós podemos deixar um modelo para a próxima geração. Aí esse pessoal soube amar, soube temer, fez a lição de casa, vamos fazer também. Deixa eu passar rápido aqui a lição de casa que a MEAP tem feito aí nos últimos dias. Eu achei essa foto aí de 1984, o pessoal às vezes pergunta, mas Márcio, como é que era o barco que você e a Damares viviam antes da MEAP ser fundada? Era aí. Aí nesse barco que eu e a Damares moramos 4 anos. Mesmo assim, ela continuou me amando. Só Deus mesmo, né? O nosso alvo era alcançar e ainda é toda a costa brasileira, não só algumas comunidades. E nós tivemos lá naqueles dias uma experiência com o Valentim, que foi o primeiro, o convertido do Montão do Trigo, uma ilha lá longe. Quem conhece Boiçucanga, aquela região, sabe que tem uma ilha lá fora chamada Montão do Trigo. Ele foi era o líder jovem, se converteu, discipulamos, hoje é o pastor da igreja local. E eu pensei assim, puxa vida, a primeira vez que eu venho no lugar, o cara se converte, toda essa coisa acontece, quantos outros Valentins estão na costa brasileira? Precisamos de muitas pessoas para alcançá-los ao mesmo tempo, daí nasceu a MEAP, que pesquisou por aviões e por terra e por mar, toda a costa brasileira e descobriu esse povo pescador artesanal, que faz sua própria rede, remo, canoa, vive em situações à beira da pobreza absoluta, em outros lugares nem tanto. Essa vila é a vila mais pobre que eu conheci, não existem muitas assim, e essa é uma das melhores vilas, com energia elétrica, água encanada. Então, comunidade de pescadores são assim. Hoje a MEAP tem 27 embarcações, e evangelismo ainda é o carro-chefe do negócio. Vamos pregar o evangelho, vamos plantar a igreja, e os missionários moram nas comunidades. Eles não moram numa cidade e vão ocasionalmente para as comunidades, eles moram lá, comem da mesma comida, dormem na mesma cama, compartilham o mesmo ambiente, e aí pregam para todas as idades, o povo vai se convertendo, é batizado, e as igrejas vão nascendo, e é muito legal ver isso, porque as igrejas vão nascendo com o seu jeitão, cada uma com a sua característica. E hoje de manhã eu disse, e repito agora, que nesse lugar aqui, Boipeba, por exemplo, o pessoal adorava Iemanjá e todos os demônios antes da gente chegar lá. Agora, graças a Deus, estão livres para adorar o autor da vida, o Senhor da vida, o Senhor do mar. Hoje a MEAP tem 112 missionários de tempo integral, 9 bases missionárias, 8 escritórios de mobilização em 7 estados, e ela planta a igreja em todas essas áreas. São 29 centros de treinamento de nativos, treinando pescadores para alcançar pescadores. E interessante que esse novo grupo,
que está sendo treinado hoje, alguns deles têm visão de ir a grupos não alcançados, não pescadores. Então hoje não só estamos usando pescadores, Deus está usando pescadores para alcançar pescadores, mas pescadores para alcançar as nações. Legal, né? De novo, né? Pedro, Tiago, João, Pedro, André, Tiago e João foram os primeiros, a gente está seguindo o modelo. Existem quase 70 projetos outros, sociais, de educação, de desenvolvimento comunitário. Nós trabalhamos com uma média de 1.600 voluntários por ano, gente como você, das igrejas. Não precisa ser um profissional da área de saúde, mas é bem comum. O Barco Clínica é um desses projetos muito legais. O barco tem 16 metros de comprimento, 6 de largura, 2 consultórios médicos, 2 odontológicos, farmácia, sala de esterilização, sala de espera. O barco está lá e do lado de fora o pessoal pregando evangelho. Porque a MEAP entende assim, que tem que ser integral. O evangelho inteiro para o homem inteiro, é isso que a gente acredita. Por isso que você vê projetos como, por exemplo, o Projeto Cimentar. A casa dessa mulher abandonada era assim e ficou assim. A da Dona Maria do Seu Persílio era assim, 11 dias depois, ficou assim. Muito legal isso, né? Deus tem esse negócio de devolver dignidade ao povo, e aí vai. Existem vários projetos de desenvolvimento comunitário. Então você vai andando por aí nas várias MEAPs do Brasil e vai vendo esses projetos. E não só projetos de treinamento, mas projetos também para cuidar da pessoa por inteiro, como os programas com as crianças, que tira as crianças da rua. Coloca as crianças num ambiente de segurança. São crianças debaixo de risco. Eu disse hoje de manhã, e quero repetir, que onde a MEAP pisa, a primeira coisa que acaba é abuso infantil. Acaba. Prostituição infantil acaba. E é uma das coisas, sabe, um dos momentos mais recompensadores do ministério para mim, enquanto ser humano, enquanto gente, que eu vou para o travesseiro e falo, obrigado, Senhor, se fosse só por isso já teria valido a pena. É esse ministério. Esse ministério é lindo. Quando nós começamos, foi o pastor Abraão, camarada muito lindão, muito crente, aliás, é de São Caetano, daqui do ABC, não, de Santo André, né? Nasceu em Santo André, foi treinado ali na Igreja Batista de Vila Gerte, em São Caetano. Ele era o nosso líder lá, e percebeu que uma menina, o jeito que uma menina de 6 anos de idade, numa vila de pescadores, respondeu a um homem de 42 que tinha conversado com ela, que tinha alguma coisa de errado naquele relacionamento. Só pelo que a menina falou. Ele estava visitando o nosso casal de obreiros e falou para Gesileide, a missionária, conversa com essa menina, chama num canto, acalma ela, tem alguma coisa de errado entre ela e esse homem. A menina de quantos anos? 6. E o cara? 42. Esse cara vinha usando essa menina, não, desculpe, a menina de 9 e ele de 42. Ele vinha usando essa menina sexualmente desde que ela tinha 6 anos de idade. Por 3 anos, esse canalha. Esse povo é covarde. Ele não vai pegar um cara do tamanho dele. Vai pegar quem ele consegue. Tudo gente covarde. Sem vergonha mesmo. Eu não tenho problema em dizer isso, porque é verdade. Mas Deus sabe resgatar esses caras também. Só ele para mais tipo de gente. Porque ele consegue separar o pecado do pecador de um jeito que a gente não sabe muito bem, né? Mas Deus faz isso. Aí o Abraão me ligou. Falou, Márcio, eu vi, aconteceu esse problema aqui. Eu trouxe 26 crianças dessa área de risco, que são de mulheres abandonadas, e as mulheres trabalham o dia inteiro, deixam as crianças na rua. Trouxe 26 para dentro da igreja, e eles vão ficar aqui enquanto a mãe não chega. Só que ela só chega do mangue à noite. Se as crianças ficavam sem ter o que comer, nada na rua. Eu tenho que alimentar elas. Você tem uma grana sobrando aí no caixa da MEAP? Eu falei, rapaz, todo mês a gente raspando moeda para encher o tanque de um barco, para evangelizar uma comunidade, não tinha nada sobrando, 0 sobrando. Falei, não tem, mas vamos inventar esse negócio. 2 dias depois, o escritório da MEAP na Bahia era uma porcariazinha. Uma dupla de 2 irmãos, empresários do Rio de Janeiro, ligaram para o escritório, não nacional, mas para o escritório da Bahia. E falaram, olha, meu pai sempre foi mantenedor da MEAP, mas eles nunca descobriram, porque ele fazia depósitos na boca do caixa, sem identificação. E ele faleceu na semana passada. Eu e meu irmão agora estamos tocando a empresa, e conversando hoje de manhã,
nós falamos assim, acho que o papai ia querer que a gente continuasse sustentando a MEAP. Tem um projeto para a gente? O Abraão falou, estou com 26 crianças dentro da igreja, preciso de comida para elas. Quanto é que custa? 600 por mês. O primeiro cheque estou depositando agora, o próximo vai em 30 dias. E até hoje não acabou esse negócio. Não dá tempo de orar, pessoal. São dezenas de projetos com crianças em tudo quanto é lado. Todos os estados onde a MEAP está, tem projetos com crianças. E Deus vai resgatando os pequeninos, fazendo brotar louvor da boca deles. Ele sabe fazer esse negócio. É muito lindo. E eles têm assim, a gente tem criança lá que já ganhou Prêmio Nacional de Poesia. Tem umas coisas doidas acontecendo. Bom, o Lula, era na época do Lula, eles deram um computador para ela. Só tinha um probleminha, tinha que buscar em Brasília. A mãe dela a menininha nunca tinha visto um carro na vida. Aí tinha que buscar o computador em Brasília. Aí fizemos uma vaquinha dentro da missão, nós missionários mesmo, e demos um computador para ela, fazia de conta que tinha sido o prêmio lá do governo. Sei lá onde foi parar o computador dela, mas ela nunca ganhou porque tinha que buscar em Brasília. Cada ideia, né? Essa garotada tem tudo que precisa ali. Tudo que precisa, são amadas, cuidadas. A única coisa que não se dá em projeto nenhum da MEAP é banho. Porque nós não tiramos a roupa daquelas crianças por nada. Elas têm que chegar asseadas e aí elas vão para casa assim. Se elas chegar suja, volta. A mãe tem que lavar ela, porque a gente não sabe o contexto. Por que essa menina, esse garoto passou. Então a única coisa que a MEAP não oferece é isso, é higiene. Se sujou, vai para casa, a mãe limpa. A não ser que é uma coisa externa, né? Mas se tiver que dar banho, vai para casa. Lá, o que vai lá limpar é dente, essas coisas. Mas ninguém tira roupa de criança nenhuma em nenhum projeto da MEAP. Por conta das experiências que podem ter acontecido. O que aconteceu? Essa garotada se converteu. Um monte deles. E o nosso projeto mais antigo, o primeiro de todos, já tem 26 anos. Um dia desses eu estava lá, uma TV canadense estava fazendo um documentário sobre a minha vida e da Damares. Aí quiseram que a gente fosse em algumas dessas comunidades. Eu estava passando lá, em uma dessas comunidades, e aí um rapaz, eu e Damares, aí um rapaz bateu no meu ombro e falou assim, eu acho que eu lhe conheço, aquele sotaque delicioso, né, baiano, mas eu sou essa mistura de português com espanhol baixinho que tem em toda a esquina do Brasil, né? Sempre que alguém acha que me conhece, não me conhece. Conhece alguém parecido comigo. Aí eu falei, eu acho que não. Por quê? Porque eu só fiz a pesquisa, treinei o grupo, mas eu nunca fui missionário naquele lugar. Então, dificilmente o cara me conheceria. Aí ele falou, o senhor não é o pastor Márcio Garcia da MEAP? Eu falei, sou. Olha o que esse garoto diz. Ele falou assim, eu sou uma das crianças do primeiro projeto de creche de vocês. Eu nunca encontrei os meus pais, mas eu achei a minha família, na igreja, no grupo. Fui treinado por vocês, cuidado, protegido. E hoje, eu tento pagar um pouquinho do que vocês fizeram por mim. Ele trabalhava no conselho tutelar como um tipo de olheiro, porque como ele tinha sofrido, ele entendia o sofrimento como ninguém. Estava com uns 26 na época, né, amor? Deve ter uns 30 anos de idade hoje. E o camarada era ali, olheiro do conselho tutelar para identificar casos de possível abuso. Um menino pagando com a vida dele, ministerialmente falando o que tinha recebido pela graça de Deus. Meus amados, é história atrás de história. Os trabalhos esportivos são muito legais também, todo tipo de esporte. Aí sempre tem Bíblia em tudo que a MEAP faz, porque Deus nos chamou para fazer discípulos. Então nunca vamos, alimenta, mas sem cuidar da alma e do espírito, não fazemos. Prega o evangelho sem cuidar do corpo e não fazemos tampouco. A gente sempre está tentando copiar o ministério de Jesus. E aí dá uns resultados malucos, né? Uns medalha de ouro no estadual. Nos 3 últimos campeonatos estaduais baianos, só essa turminha aí de um dos nossos grupos esportivos trouxe 16 medalhas, 3 de ouro, 3 de prata e 10 de bronze. Tudo campeão estadual. Legal ver isso, não é? A garotada se convertendo e batendo nos outros. Não, brincadeira, não é isso não. A MEAP foi formando bases missionárias ao longo desse tempo. Parece até que foi planejado, né? A cada 5 anos. Mas não foi não, a gente desorganizou daí para frente, graças a Deus a coisa ficou mais rápida, né? Mas essas são as bases formadas pela MEAP ao longo do tempo. É a última história que eu tenho para contar do Furo dos Pagãos, e eu termino. Ele esqueceu de me falar que horas eu tinha que acabar, então como eu não sei, vou contar. O Furo dos Pagãos é um lugar difícil de chegar, demora 10 horas de barco. E como é um lugar que depende da maré, apesar de ser na boca do Amazonas, é doce, a água é doce, porque o rio empurra o mar. Mas o mar define as marés.
ali naquela região da Pororoca, estamos plantando 10 igrejas, essa região do Afuá, mais 10. Então, nesse pequeno igarapé aí, nesse riozinho, só dá para entrar de meia maré para frente, porque ele é muito baixo, muito raso. Então, para dar calado, para dar para o barco entrar, tem que ter meia maré para frente. Então, nós não só viajamos 10 horas, mas temos que chegar na boca do igarapé com meia maré de enchente. Então, é tudo calculado, é uma coisa assim. E a maré, cada dia é 50 minutos diferente da do dia anterior. Não vai por relógio, vai por lua. É um ciclo de 28 dias, não de 30 dias. Não vai pelo sol, vai pela lua. Então, cada dia o horário é diferente. É um negócio meio punk, né? Bom, o nosso grupo começou a chegar lá. Outra, você só tem 6 horas para entrar, pregar e sair. Porque senão o teu barco fica preso. E se for preso numa maré quebrada, por exemplo, uma maré que estiver quebrando, você entrou e ficou preso numa lua pequena, você pode ficar 7 dias preso até sair novamente numa lua grande, que as marés dão maiores. Cara, por que eu estou falando sobre tudo isso? É para dizer que é complicado chegar lá. Mas o povo chegou, os missionários chegaram. Nunca se tinha chegado com o evangelho nesse lugar. O missionário chegou. E esse missionário aqui, ele morava em São Paulo, era protético. Foi o primeiro protético a trabalhar com uma técnica que hoje já não é tão nova assim, de porcelana e tudo mais, de São Paulo. Para vocês fazerem uma ideia, ele trabalhava um dia por semana, mantinha a mãe dele, o irmão e ele dentro do seminário Palavra da Vida. Um dia trabalhado por semana. Olha o dinheiro que esse cara ganhava. E tinha um carro zero, tinha um Gol zero na época. Esse camarada largou tudo, foi ser missionário, o nosso líder lá na Amapá. Chegou lá, começou a pregar o evangelho, chegaram no Furo dos Pagãos. Olha que nome deprimente, né? Onde você mora? No Furo dos Pagãos. É um buraco que só tem pagão. Né? É difícil, não é legal morar no Furo dos Pagãos. Legal é morar no Burumbi. Aí, eu sei que nesse dia, numa das primeiras viagens, 4 adultos se converteram, 4 homens, inclusive o seu José Júlio. Você pode ver pela aparência dele que é um senhor que bebe muito, bebia muito. E ele veio falar com o Custódio depois, aí a foto é dentro do barco. Ele falou, seu Custódio, conta aquela história de novo para mim. E o Custódio falou do amor de Deus, de arrependimento, de perdão, tudo mais, de pecado, de vida, de morte, céu, inferno, falou tudo aquilo de novo. Aí o seu José Júlio começou a chorar. E o Custódio junto, e não sabia nem porquê, porque a gente faz isso mesmo. Ele falou, mas eu sei que Jesus pode mudar uma vida. Mas que vida que ele vai mudar, se nem vida eu tenho? Eu não consigo parar de beber. A minha mulher me abandonou, levou meus filhos, e eu até entendo. Eu acordo cada dia num lugar e nem sei onde eu dormi. Já acordei no mangue, já acordei na casa de um. Eu não tenho casa, não tenho emprego. Eu não tenho vida. O que Deus vai transformar? Basicamente falando, ele queria dizer, a matéria-prima não está lá, o que ele vai fazer? Aí o Custódio falou, seu José Júlio, o senhor confia em Jesus de todo o seu coração? Eu confio. Então creia que o senhor vai parar de beber. Que Deus vai dar a sua família de volta. O senhor vai ter um emprego e vai ter sua casa. Só siga Jesus. Essas são coisas pequenas para ele. Difícil é transformar seu coração, isso já foi. Bom, acontece que o projetão que a gente tinha lá em Afuá, uma construção de uma base, aconteceu mais rápido do que deveria, e o Custódio está na prefeitura, tinha acabado de conversar com o prefeito, está saindo, e quando eu falo prefeitura e prefeito, entenda-se, um camarada de bermuda numa palafita, tá? Então o Custódio está saindo de lá, e vem um camarada e dá um abraço gostoso de filho no Custódio, falou, seu Custódio, que saudade, ele olha, o senhor, José Júlio, lá do Furo dos Pagãos, seu José Júlio, isso está completamente diferente. Pois é, tudo que o senhor falou aconteceu na minha vida. Parei de beber. O povo foi e contou para minha esposa. Ela veio, viu que era verdade e trouxe as crianças, ganhei minha família de volta. O governo dessa cidade nunca trouxe as nossas crianças para a escola. Sempre mandou um professor lá por 4 anos. Agora ele quer dar um ensino fundamental completo, está trazendo as crianças. Ninguém conhecia o canal, só eu. Sabe quem está empregado, fichado na prefeitura? Sou eu sou o piloteiro do barco. E vou contar uma coisa, meu filho adolescente está acabando de pregar os últimos pregos. Estamos terminando de construir a nossa casa para a glória de Deus. Meus amados, Deus transforma as pessoas. Mas para transformar, tem que ir, tem que enviar. Essas coisas não acontecem sem intencionalidade. Essas coisas não acontecem naturalmente. O que acontece naturalmente é pecado. Não é missões.
Missões é fruto de empenho. Eu sei que o pessoal, quando o barco chegava lá, não ia mais para as reuniões porque a gente convidava, nem precisava convidar. Ia porque queriam o que o seu José Júlio recebeu. Iam para ter a mesma graça. Só nesse dia aí, 7 se converteram. E juntando tudo, já era mais que metade da vila. Eles chegaram do custódio e falaram: seu custódio, nós somos mais do que metade dos habitantes dessa comunidade agora, que amamos a Jesus de todo o nosso coração. Nos reunimos e fizemos 2 decisões e queremos compartilhar com o Senhor. Quais são? Primeira, tem uma casinha de oração aqui, que nós devotamos a São Sebastião por muitos anos. De hoje em diante pertence a Jesus de Nazaré. E segundo, nós nunca mais vamos ser chamados de furo dos pagãos, porque isso aqui não é um buraco e não é um lugar de pagãos, é um lugar de gente que ama Deus. Nós vamos mudar o nome da comunidade. De hoje em diante o nome desse lugar é Bom Jesus. É assim que nós vamos ser conhecidos, porque Jesus é bom. Naquele dia, a nossa equipe chegou no Furo dos Pagãos e voltou para a glória de Deus. Toca aí que aqui não está tocando. Dá um clique aí. E voltou de Bom Jesus. Deus está fazendo isso. Só naquela região, 20 igrejas sendo plantadas. 20 igrejas. Bom, eu vou parar por aqui, que eu já fui longe demais. Queria trazer um desafio para vocês aí, mas vamos deixar para outro dia. Mas basicamente a gente está formando aquela base no Maranhão, precisamos de ajuda. Se você puder ajudar, ajude. É uma coisa que vale a pena e que presta. Deus transformando em gente. Na sua mão aí, tem um panfleto desse. Se você quiser interceder pela MEAP, por favor, queira, porque é isso que transforma lá no começo. Eu já entrei em muitas vilas sem ninguém orar, e foi difícil. Já entrei em muita vila com o povo orando, e foi completamente diferente. Coloque o seu nome e seu e-mail nesse encarte. Se você quiser fazer isso e não tiver um panfleto desse, levanta a mão que alguém vai entregar um panfleto desse para você, tá bom? Pode levantar a mão onde você estiver. Então você anota aqui seu nome, seu e-mail. Se você quiser ser contribuinte, pode usar isso. Entrega para um dos líderes da igreja, ou para mim e para a Damares. Só que tem que destacar e entregar para a gente. Se você levar para casa, não funciona tão bem assim. Queridos, muito obrigado. Eu vou acabar assim subitamente, porque eu imagino que já devia ter acabado há algum tempo, pela cara do Luiz olhando o relógio toda hora ali. Mas vamos ficar de pé que eu quero orar por vocês. Vocês oram por nós direto. Deixa eu ter essa oportunidade. Enquanto o Luiz vem aqui, deixa eu orar por vocês. Queridos, vir aqui é como um beijo de Deus para mim. De verdade. Olha o horário e ninguém foi embora. Obrigado, de coração, viu? Senhor, muito obrigado por esse povo que se chama pelo teu nome. Lindão que o Senhor salvou com a tua graça, tem feito tão bem a eles, tem enxugado as lágrimas tantas vezes, motivado o coração. Louvado seja o teu nome, Pai. É a cor do reino, é o cheiro do reino que a gente vê nesse ambiente. Nós queremos nos parecer mais com o Senhor. Queremos ter mais cara de céu. Nos ajuda, Pai, a recolher essa prioridade do coração de Jesus, que naqueles 40 dias não falou de outra coisa a não ser de missões, trazer para a nossa realidade, e sermos melhores enviadores, e mais prontos para ir. Abençoa essa igreja com obediência, Senhor, abençoa essa igreja com autoridade, e multiplica o fruto das suas mãos em nome de Jesus, amém, Senhor, amém. Obrigado, meus amados, Deus abençoe, vão e vençam em nome de Jesus.